Hoje, esse culto é mais um culto de missões, né? E olha só, estava aqui, né, a gente sabe, a gente tem ciência disto, nós como crentes em Jesus, de que o Senhor deu uma ordem, não foi um pedido. O hino aqui que foi cantado da Mara Lima, né? Irmão, você sabe o valor, né, que tem uma alma, né? Muito lindo. E lá no meio do hino diz que não foi um pedido, mas foi uma ordem. Ou seja, ordem é, na verdade, você não tem para onde, né, se desviar. É só obedecer, né? E eu queria só fazer aqui uma pergunta. Os irmãos, só levante se na verdade aconteceu isso hoje. Só se aconteceu isso. Quem hoje falou de Jesus, no mínimo para uma pessoa, levante a mão. 5% da igreja. Pronto, sei que não levantou, sincero, tá, beleza. Tenho certeza absoluta que você não passou o dia todo no meio do mato onde não tinha ninguém, né? Tenho certeza que você não passou o dia hoje numa ilha onde só existia você. Mas com certeza muitos fizeram do local onde se encontrava uma ilha, e que só estava ele ou ela lá. Não sei se os irmãos estão entendendo isso, né? Eu estava hoje ali comprando alguma coisa na feira, quase não vou ali, mas hoje comprei ali um alimento, e tinha um camarada lá: pastor, fale aí de Jesus para mim. E eu comecei a falar, e ele disse que vinha hoje para cá, mas eu olhei, ele não se encontra. Mas a minha parte eu fiz, né? E falei que nem o Carlinhos acabou de falar há pouco tempo, que breve o Senhor, Ele vem buscar um povo no meio de um povo. Ou seja, Ele vem levar a sua igreja. Quando fala em sua igreja, esquece denominação, esquece ministério. Não é isso. É a sua igreja que cumpre o seu papel aqui na terra. Não adianta nós queremos aqui, né, trazer aqui uma palavra aqui em relação, é só bênção, né, a igreja, mas temos que entender uma coisa, que há sobre essa igreja uma grande responsabilidade. E esta responsabilidade está sobre meus ombros e sobre os ombros de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra nessa noite, e você que está nos assistindo. Ontem estivemos aqui em um culto de encerramento do Seminário do Espírito Santo. Muito poder, muita glória, né? E uma certa vez eu estava ouvindo o Takayama dizendo, em uma das suas mensagens, isso era um culto também do mover do Espírito Santo, e eles iam orar depois da mensagem por batismo. E o Takayama perguntou: meu irmão, qual é a razão de você querer ser batizado com o Espírito Santo? E você quer ser batizado com o Espírito Santo para quê? Ele fez duas perguntas em uma. Ou seja, o poder de Deus, diz aqui a Bíblia, que nós vamos entrar
na mensagem, estamos na introdução ainda, que o Senhor, Ele mandou, ou seja, ordenou a igreja. Só que tem uma coisa linda, queridos. Quando a gente vai, quando a gente se dispõe a ir, a gente recebe uma segurança, ninguém vai só. Se tem uma coisa que nós não iremos só, é quando nós iremos fazer a obra de Deus. Esta é uma promessa nítida, que o Senhor, Ele mandou os seus discípulos, né, ir. Olha, o Senhor tinha tanto, meu irmão, tanta urgência, que Ele já tinha falado isto nos seus ensinamentos antes da cruz, antes. E por que ainda Ele foi falar depois da cruz? Você está entendendo? Com certeza para que a igreja ela não viesse a esquecer da ordenância do Senhor, que é levar a palavra de Deus. E aqui nós podemos ver, amados e queridos irmãos aqui, não estou nem preocupado com glória a Deus hoje aqui não, viu? Você vai dar, se sentir, tá bom? Tá bom, querido? Se você não quiser dar glória a Deus, não dê, mas se for pelo Espírito, dê, tá bom? Mas nós iremos aqui nessa noite, né, entender exatamente o tema dessa mensagem. Como podemos servir e trazer frutos? Como é que nós podemos servir e trazer frutos? Servir é um dos ensinamentos de Jesus para a igreja. E nós podemos ver que quando o Senhor estava ali realizando a Páscoa com seus discípulos, Ele, quando termina ali a refeição, ele pega agora uma toalha que estava ali cingindo e uma bacia com água, e ali o que é que ele faz? Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, um por um, ali demonstrando que lá na frente ele diz exatamente por que ele estava dando aquela demonstração na prática. Até então Pedro não entendeu. Olha só, não entendeu aquela ação do Senhor. Às vezes nós estamos no culto, nós não entendemos a mensagem, e é necessário o Senhor falar de novo com uma palavra mais profunda nos nossos corações. E aí Pedro disse: não, Senhor, lavar meus pés? Não. Aí o Senhor disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo na glória. Aí Pedro já entrou no exagero. Tem pessoas que às vezes não tem nenhuma fé, depois a fé ela sobe assim. Aí Pedro disse o quê? Não só os pés, Senhor, olha só, mas também a cabeça. Aí Jesus: não, Pedro, tu não está entendendo o que eu estou fazendo. O que já está lavado não precisa de ser mais lavado, senão os pés. Porque ele estava dizendo que já estava lavado o quê? Os ensinamentos que o Senhor tinha dado a eles era suficiente
para que eles entendessem, aleluia, que a sua mente, o seu coração já estava preparado. O lavar os pés era um costume que tinham os judeus. Quando chegava um forasteiro, um visitante, um viajante em uma das suas casas, e antes de entrar na casa tinha lá o servo mais humilde. Ele, a função dele, o mais pequeno da casa, era quem fazia aquele serviço. E ali o Senhor demonstrando, mesmo sendo Senhor dos senhores, mesmo sendo Rei dos reis, ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. E aí Jesus termina a mensagem e diz: olha, da maneira que eu fiz aqui, vocês façam com seus irmãos. O Senhor não estava mandando agora, que nenhuma vez eu vi numa igreja, né, numa Santa Ceia, o irmão, o pastor, começou a lavar os pés dos irmãos. Muito bem. Lavou os pés da esposa. Só que o Senhor estava demonstrando uma coisa, querido, que aquele ato é um ato de humildade. E só quem serve é quem entende e quem vive e quem é humilde. Independente da sua situação econômica, independente do seu posto em uma igreja, a humildade é uma das características de quem um dia vai morar no céu. Entenda isso nessa noite, né? Não é o dinheiro, não é o emprego, né? Não é a posição que você na verdade galga e tem que vai lhe fazer diferença. Só vai lhe fazer diferente se você deixar ser exatamente escravo desse negócio. E aí nós entendemos aqui uma coisa, aleluia, servir é um dos ensinamentos de Jesus. E quando nós servimos, amados e queridos irmãos, os frutos, eles são notórios. Os frutos, ele vem, aleluia. Sempre nós vamos ver o resultado. É aquela história: quem planta, ele vai, diga, colher. Colher. Eu ouvi aqui o Carlinhos de manhã dizendo que tem pessoas que dizem, acham que quando morrer não vai levar nada. Eu até entendo o sentido dessa palavra, mas no sentido espiritual, todos nós iremos levar alguma coisa para cima, ou de boa ou de ruim, que é os nossos feitos, as nossas obras. Você não leva um carro, não leva um emprego, não leva o dinheiro, mas você leva o que você fez aqui na terra. Entenda isso nessa noite. Aleluia. Se você puder estender as mãos para alguém, e se você tem como ajudar, diz a Bíblia que isso é uma oportunidade que nós temos. Se você tem condições de ajudar mais de uma pessoa, faça isso, porque isto é um dom que Deus tem dado à igreja. E uma coisa eu digo para você nessa noite, né? Você que ainda é assim, meu irmão, você não sabe o que você está perdendo. E você que fala mal de quem é com a mão aberta, é outro pecado que você está cometendo. Se não quer fazer, mas não fique pelos corredores, não fique aí nos bastidores falando mal de quem é fiel ao Senhor. Porque você pode, na verdade, ser pesado por isso. Aleluia. E nós sabemos que servir o Senhor, aleluia, olha só, primeiro,
Devemos servir o Senhor como? Em primeiro, anunciando o Senhor em qualquer oportunidade que Deus tem nos dado. Lá está o presbítero João Lopes, até fazer a propaganda, viu? Do seu salão, né? Tá bom? Depois a gente conversa lá. Nosso amado aqui é um fino cabeleireiro. Ele só corta lá. Inclusive vou até nessa semana, tá bom? Né? Ele está lá cortando o cabelo, mas ele tem uma oportunidade boa porque ele está bem pertinho do ouvido do camarada. Meu irmão, não dá 2 palmos. Corta o cabelo, Jesus te ama. Corta o cabelo, Jesus está voltando. Corta o cabelo, olha, o inferno não foi feito para ti. Então, né? Aí o camarada já sai, né? Então, Deus tem dado essa oportunidade ao presbítero João Lopes dessa maneira, né? Quando é crente, né? Quando é crente, meu irmão, você está na fé, então, pois fica mais ainda. Não perca o foco. Ou seja, aleluia, ou seja, aqui nós podemos servir o Senhor, aleluia, olha só, exatamente como igreja, em qualquer oportunidade. Lá está o Johnson, né? Também é o rei do queijo, o Johnson aí. Glória a Deus. O Johnson está vendendo o queijo. O meu queijo é bom, mas tem um lugar melhor do que o queijo, é os céus. Aí o camarada come leva o queijo, ainda leva Jesus no seu coração, né? E assim todos nós que temos, né? Pastor João, aleluia, é na carne direto, cortando a carne. Lá no mercado São Sebastião, né? Lá está, ele está cortando a carne, mas a boca dele, meu irmão, está afiada. Tu vai levando a carne aqui, servo, né? Mas, aleluia, nem só de pão vive o homem. Aleluia, né? Leve a minha carne, por favor, né? E aí lá se vai. A mensagem, ou seja, ninguém aqui, nem eu mesmo, iremos ter desculpa. Por isso que eu perguntei hoje. Hoje você teve a oportunidade de falar de alguém para Jesus e trazer hoje para a igreja. Vai ter um momento em que eu e nem você iremos ter essa oportunidade, né? Aleluia. Em vez de você estar várias horas ali no telefone ali, né, falando besteira, né, liga para alguém que você conhece que não é crente, meu irmão. Meu irmão, quero orar por você agora, sentir de Deus orar por você. Foi mesmo, foi. E aí fala de Jesus para ele. E aí você está servindo o Senhor. E aí vem o quê? Diga os frutos. Aleluia. Os frutos. Os frutos. Já pensou? Você olhando, chega na igreja, ou trazendo, você chega aqui, alguém que você evangelizou, essa pessoa chega aqui e diz: olha, eu vi o evangelho através do irmão, da irmã fulano de tal, e eu estou hoje aqui porque ela falou de Jesus para mim, e o Espírito Santo me convenceu de que eu sou um miserável pecador. E diz a Bíblia que tem uma coroa especificamente lá no céu, só para os ganhador de alma. Como tem uma coroa especificamente só para os pastores, mas para o ganhador de alma, eu creio que é a coroa mais bonita. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Aleluia. Ou seja, e aí nós podemos ver uma coisa, queridos. Veja o que diz Atos 8:4, para confirmar aí, servir o Senhor exatamente em todas as oportunidades. O que é que diz aí? Aleluia. Aí despeço por quê? Porque Paulo
Saulo ainda não tinha sido convertido, e ele mais o seu grupo, ele recebia carta das autoridades romanas para maltratar, açoitar e dispersar a igreja. E os irmãos estavam sendo dispersados, e eles iam, na verdade, dispersos, mas diz a Bíblia, onde eles iam, eles não iam reclamando, eles não iam, na verdade, se lamentando, mas diz que eles iam, segundo a palavra, anunciando a palavra. Muitos com açoites. E tem mais uma coisa, eles iam depois de ter perdido casas, depois de ter perdido as suas propriedades, eles iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Eles não perdiam a oportunidade. Amém, queridos? É verdade. E aí nós também entendemos, segundo, nós podemos também servir o Senhor e vir esses frutos, aleluia, através de uma vida exemplar. De uma vida exemplar. E temos alguns textos aqui que falam isso. Veja o que diz 5:16 de Mateus, por favor. Olha só. A igreja lê. Bem forte. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, deixa aí. Assim resplandeçam a vossa luz. Diante de quem? Dos homens. Para que veja as vossas boas obras. Boas obras. E através delas glorifique o vosso Pai que está no céu. Ou seja, as nossas obras, o nosso exemplo, aleluia, ele glorifica a Deus para aqueles a quem o ouvem. Mas eu acho que você é crente. Depois que a fulana de tal começou a ir à igreja, aquela pessoa, meu irmão, eu conheci ela antes. Olha só, anda bem vestida, não anda mais que nem um pavão, né? Cabelo azul, vermelho, né? Anda agora decentemente. Ela chega perto da gente, tem uma palavra assim muito forte. E isto só pode, na verdade, ser Deus na vida daquela pessoa. Amém, queridos? É isso que nós entendemos. Ou seja, podemos, na verdade, aleluia, servir e dar fruto, aleluia, através de uma vida exemplar. O crente, uma vida exemplar. Exemplar. Veja o que diz, só mais um texto aí, ainda nesse texto. Marcos 5:19. Leia a igreja para ficar mais bonito. Essa história nós conhecemos muito. O endemoniado gadareno. Diz que aquele homem não tinha mais corrente que segurasse. Era um homem que morava nos sepulcros, né? Certa vez o irmão disse que ele comia defunto. A Bíblia não diz. Até, meu irmão, você viu isso aonde? Mas deixa para lá.
Vamos dizer só o que está aqui mesmo. Então, aquele camarada, ninguém, quando eu sei, agora uma coisa a gente pode até conjecturar. Quando alguém via Gadareno, meu irmão, será que ia para perto dele? Lá está Gadareno, lá na avenida da Almeida Lustosa, irmão. Eu vou para o Ceará. Era desse jeito, porque o homem era endemoniado, diz a Bíblia, endemoniado. Aí chega Jesus. Quando Jesus chega, tudo fica diferente. Aleluia. Aí Jesus chega, expulsa os demônios daquele homem. Aquele homem se senta e começa a conversar com Jesus já vestido. Aquele homem andava nu. Nu por quê? Porque roupa nenhuma segurava no seu corpo, ele rasgava tudo. Só que arranjaram a roupa lá, não sei como, mas diz a Bíblia que ele estava agora vestido, ciente, conversando com o Senhor. E ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo. Não, Gadareno, tu vai, sabe fazer o quê? Tu vai agora para os teus, tua família, teus parentes, e diz o que aconteceu contigo. Quem pode dar glória a Deus por isso? O homem já estava diferente. O homem agora era um exemplo. Diz: vai e anuncia o evangelho. Anuncia o que eu fiz contigo a outras pessoas. Que bênção. Isso é missão. Pastor, eu quero ir para a África, meu irmão. Você já comeu macaco? Eu fico preparado para comer macaco, hein? Ah, é, pastor? Vou ficar por aqui mesmo, né? Faz o evangelho aqui mesmo. Tinha uma irmã muito abençoada que foi para a África, para Guiné. Aleluia. E lá, meu irmão, e o macaco lá não era assim, era cortado, era colocado de todo jeito dentro da panela. E lá comia todo mundo dentro de uma vasilha só, colocando a mão dentro. Mas ela fazia, ela não podia lá demonstrar nojo nenhum. Jesus misericórdia. Mas era uma mulher muito abençoada por Deus. Ou seja, não precisa a gente, tudo bem, se Deus quer te levar para países, glória a Deus por isso. Você vai ter que fazer um curso, né, transcultural, falar a língua lá do país que você vai, a etnia e outra coisa mais, coisa assim. Mas enquanto isso não acontecer, querido, faz na tua rua, faz no teu colégio, na empresa onde tu trabalha, lá no salão de beleza onde tu é, aleluia, trabalha, passa lá. Louvado seja Deus. Ou seja, através de uma vida exemplar, ou seja, podemos, na verdade, servir o Senhor e dar fruto através da nossa vida. Alguém olhe para nós e vê a luz resplandecente de Jesus na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Alguém olha para você e vê a diferença. Aí ele já é impactado. Rapaz, esse irmão aí, aleluia, você não precisa nem falar muito para ele, porque a tua vida já é um testemunho, já é uma mensagem para ele. Ele vê a diferença nas palavras, nas ações. Um homem ou mulher dedicada à obra de Deus, que gosta de orar, que gosta de vir à igreja, aprender mais e mais ainda, se congregar regularmente, aprender. E aí os frutos vêm através do nosso exemplo. Exemplo. Aleluia. Veja o que diz também carta de Paulo a Éfeso 5, 8 a 9, por favor. 8 e 9. Olha só o que diz aí a igreja, por favor, me ajude. Mas agora sois o quê?
como filho da 9. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Ou seja, se você agora é filho da luz, isso existe na tua vida: a bondade, a justiça e a verdade. Você é diferente. Antes você era o contrário. Antes você era, na verdade, aquela pessoa que não ajudava ninguém. Antes você era a pessoa que gostava das injustiças. Antes você gostava da mentira. Mas agora você ama a verdade. Você ama a justiça. Você agora é uma pessoa que pratica a bondade através do fruto do Espírito, que é uma das características do fruto do Espírito na vida do homem e da mulher. 3. Podemos, não vamos esquecer, servir ao Senhor e dar frutos através do nosso testemunho fiel. Testemunho fiel. Veja o que diz aí, 1 João 4:4, por favor. Leia aí, os irmãos. Meu Deus, né? Olha o que João diz: filhinhos, sois de Deus. Quem é de Deus aí, dê glória a Deus. E já vos tende vencido quem? Tende vencido, porque maior é o que está em nós e em vós do que aqueles que se encontram no mundo. Ou seja, não tenha medo. Não tenha medo do endemoniado. Tem pessoas, meu irmão, se o endemoniado se meter com você, querido, é só para perder, amém? Uma irmã chegou umas vezes e disse: pastor, não aguento mais. O que é que você não aguenta, minha irmã? O diabo correndo atrás de mim direto. Faça o inverso, corra atrás dele. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É mesmo, pastor? É. Quando ele vier, diga: está repreendido em nome de Jesus. É mesmo, pastor? É. É o que diz a Bíblia. Amém, queridos? Maior é o que está em você, em nós, em vós, do que o que está no mundo. No mundo. Espírito imundo, quando chega na vida do crente, a primeira coisa que ele encontra é o fogo. Não vou para aí não. Aí tem fogo. Tinha um irmão que tinha maior medo desse negócio. Aqui não tem. Botaram o nome dele de Zé Fraquinho. A pessoa, Zé Fraquinho. Ele me dizia: eu sou tão fraquinho. Ele dizia. Aí caiu. Aí estava conversando com o irmão. Aí chegou: irmão, lá em casa o negócio está um quebra-quebra. O que estava quebrando? O demônio estava usando lá, uma jovem lá. Está quebrando tudo lá em casa. Aí o irmão diz: vamos lá, Zé Fraquinho. Eu vou, mas vou ficar por trás de você. E ele foi porque não tinha outra opção. Chegou lá, meu irmão, o negócio estava feio. Não tinha muita coisa mais para quebrar, só quem chegasse lá. Tinha quebrado tudo. Irmão, né? Chegou repreendendo: tu vai sair agora em nome de Jesus. E o Zé Fraquinho por trás dele. Aí o diabo disse: eu vou sair, mas eu vou entrar na vida do Zé Fraquinho. Aí o Zé Fraquinho deu assim um pulo quase 2 metros. Fraquinho é o diabo, você é forte. Naquele dia em diante, acabou-se o nome de Zé Fraquinho. É assim, gente.
Aleluia! Quem está entendendo, glória a Deus. É assim, através da nossa vida exemplar. Onde você vai, querido, precisa você dizer que é crente? Não. Pela misericórdia de Deus, eu sou muito conhecido como pastor na igreja, aqui na Calcaia, Fortaleza, em algum canto, porque a gente tem um grupo quase de 100 pastores de ministério, que a gente anda junto. Só que eu não me preocupo que alguém me chame de pastor. Eu me preocupo que alguém tenha alguma dúvida que eu sou crente. Eu me alegro muito mais de alguém dizer: olha, ali está um servo de Deus. Porque pastor eu sei que sou, mas eu tenho que ser, né? Antes de pastor, eu tenho que ser o quê? Crente em Jesus. Crente em Jesus, né? Ou coisa feia, né? Alguém chegar: meu irmão, você é crente? É. Que igreja tal? Qual é o dia do culto lá? Aqui, né? Domingo, segunda, terça e sexta. Terça é o que lá? Doutrina. O que foi que o pastor pregou lá na terça-feira? Eu não fui. E no domingo? Não deu para ir também não. Crente que não ama a palavra de Deus, que não se alimenta da palavra de Deus, vai se alimentar de outras coisas. Você sabia disso? Pastor Caleta que dizia: tem pessoas que, meu irmão, come 5 pacotes de xilito, mas não lê um capítulo da Bíblia. Xilito que diz aqui no sentido de ver outras coisas. Eita Deus de maravilha! Aleluia! Através de nós, de uma vida exemplar, pelo testemunho fiel, aleluia, que temos. Quarto, podemos na verdade servir o Senhor com as nossas contribuições abundantes para a sua obra. Veja o que diz aí 1 Coríntios 16:2. Podemos dar, na verdade, olha só, podemos servir o Senhor e dar fruto com as nossas contribuições abundantes para a obra do Senhor. É uma das formas de nós, na verdade, fazer missões. No primeiro dia da semana, é esse? Certo. No primeiro dia da semana, cada um de vós, aí era Paulo dizendo para eles: vós ponha de parte o que puder ajuntar, o que puder, conforme a sua prosperidade, conforme as suas condições, para que se não faça as coletas quando eu chegar. Ou seja, pode dizer: olha, quando eu chegar, já esteja, na verdade, isso resolvido. Mas os irmãos, né, aleluia, para levar ali os pobres em Jerusalém, estavam necessitados. Vocês, ó Coríntios, vocês juntem o que vocês tiverem condições, recade, quando eu chegar, já esteja tudo organizado para nós só mandar, só enviar. Vocês eram uma igreja que tinha, na verdade, este dom, um dom de liberalidade, irmãos. Esse dom em que nós, na verdade, quem ainda não teve ainda, aleluia, essas condições de receber, meu irmão, nessa noite nós temos essa grande oportunidade de sermos diferentes, né? Ou seja, aqui ele diz: segundo as suas condições, aleluia. Quem tem pouco dá pouco, quem tem mais dá mais. Quem está entendendo? Ou seja, era o conselho do nosso amado irmão apóstolo Paulo. E com a conclusão, nós podemos também, na verdade, servir o Senhor e dar fruto com a nossa disposição pessoal. Vamos lá para o texto que nós lemos, 16 e 15 de Marcos. Pronto.
Olha só, o que é que diz aí nosso Senhor Jesus? Leia aí, por favor. Ide, está no imperativo. É uma ordem. É uma ordem. E ele já tinha, na verdade, prometido: olha, vocês vão receber poder. Eles já tinham feito isso antes. Aleluia. Agora iriam dar continuidade. E para a conclusão, veja o que diz aí 1 Coríntios 9,16. Concluindo, ó. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Olha só, tem não glória nisso, pois me é imposta. Olha só, irmãos, o quê? Diga, obrigação. Ai de mim, se não anunciar o quê? O evangelho. Paulo entendia muito bem isso. Ai de mim se eu não obedecer a ordem de Jesus. Não adianta, querido. Aleluia. Informação nós já temos demais. O que o Senhor quer é que essas informações já sejam suficientes e que nós agora venhamos a colocar em prática. Que Deus em Cristo abençoe a igreja.